E aí, mais um Corta pra 2. Uma Wiki Review aí da semana 4. Semana 4 que teve algumas surpresas. O sonho do 0-18 acabou, né, pro Giants, mas continua pro Jets. Outros times aí também, né, se acamentaram aí bem, né, nessa rodada. O Eagles aí tem uma vitória muito importante. O Chiefs também, né, tá voltando bem. Então, uma boa semana, né, Danilo? Uma semana com um jogo surpreendente, mas os outros jogos também bons, né? Fala, Heitor, e aí, como você tá? Cara, essa semana foi legal também. Bastante duelo grande, né? Colts Rams, um jogo bem legal. O Baltimore e Chiefs também. Packers e Dallas foi espetacular. Os melhores jogos aí da rodada. É, E vamos falar bastante sobre esses jogos aí. é isso. Vamos começar então aí pelo primeiro. Seattle, o jogo de quinta, né? Seattle Seahawks e Cardinals. 23-20 pro Seattle, né? Um jogo aí que teve uma das interceptações umas jogadas mais estranhas, né? Kyler Murray jogou pro nada, né? Jogou pro Bryant, e aí o Bryant foi correr e sofreu um fumble do próprio amigo. Que situação, né? É, é um jogo assim maluco com essa interceptação, e teve os outros turnovers também malucos, mas essa daí foi única, né? Cara, doideira, doideira. Porque assim, o jogo já foi legal pra caramba, né? Porque teve interceptação, teve fumble, né? Teve o erro de field goal no final. O jogo foi uma loucura, né? Geralmente os jogos da nossa divisão aí é sempre uma doideira, né? Nunca é um jogo normal. E o Kyler Murray teve duas interceptações, essa daí que você falou, né? Que foi bizarro, né, meu? De Deus, já interceptou, quer retornar, beleza, mas cai com a bola. Assim, o Arizona deu uma sorte de recuperar esse fumble e continuar a campanha. E depois teve uma segunda interceptação do Kyler Murray, mas aí vacilo do Marvin Harrison Jr. A bola tava no colo dele, não sei se ele ficou com medo de tomar pancada, mas a bola pipocou e foi pro colo do cara do Seattle, então o Kyler Murray não teve culpa na segunda interceptação. Sim, sim. Mas enfim, o jogo foi bem legal, foi bem divertido, né? No final do jogo, o Seattle chutou o field goal lá para vencer, o kicker já tinha errado um pouquinho antes. Uhum. Bom, boa vitória do Seattle fora de casa, um duelo divisional. Para o Arizona é um problema porque é a segunda derrota dentro da divisão. E tá começando, já começa, passado esse primeiro mês de NFL, começa a pesar um pouquinho. E o Seattle, assim, o engraçado é que o Seattle chegou a abrir 17-3 no terceiro quarto, e no último quarto ele estava 20-6. Era um jogo teoricamente tranquilo ali, meio que já garantido. De repente, o Cardinals fez 2 touchdowns seguidos, em campanhas seguidas, e o jogo virou aquela loucura, empatou 20-20. Enfim, no final ele ainda conseguiu. Sam Darnold teve uma partida ok, não complicou, não forçou muita coisa, teve 242 jardas, passou por um touchdown. O grande destaque do Seattle foi o Kenneth Walker, voltando a jogar bem, 110 jardas, sendo 81 jardas terrestres. O Smith-Njigba, outra boa partida, 79 jardas. Basicamente isso sobre o Seattle. Agora, falando de Arizona, cara, assim, o Arizona, ele precisa melhorar um pouco. Assim, olhando essa primeira semana, o time não é tão ruim. O time é competitivo, tem bons jogadores. Mas não consegue também, assim, parece que eles, sempre no final eles perdem, sempre acontece alguma coisa que eles não conseguem vencer. Eles estão com esse problema de conseguir as vitórias. O Kyler Murray teve 200 jardas, passou para 200 jardas, lançou 2 touchdowns, só que foi sacado 6 vezes. Isso é algo, assim, grande, né? Porque o Kyler Murray, normalmente, ele corre. Então, enfim, é um cara que, pô, você olha um cara como o quarterback como ele, tomando 6 sacks é preocupante. De recebedores, o Marvin Harrison Jr. teve 66 jardas e teve touchdown, porém, eu tô achando que ele tá jogando abaixo ainda. Tem bom número, mas Exato, É.
O jogo eu acho que também foi meio estranho, porque assim, o Dart teve bons números e o Seattle teve bastante número, mas eles não pontuaram, né? Teve bons drives ali, drives longos e postaram um punch, aí teve problema no field goal também. E aí por isso que eles deram chance, né, pro Cardinals. Mas assim, eles estavam com uma vantagem no primeiro tempo ali, e depois no terceiro quarto que, pô, poderia ter matado o jogo. Deu ali 14 pontos, né? Tem que se ligar talvez nisso aí. Mas enfim, ganharam. Jogo importante pra eles e esse Cardinals tá ficando pra trás, né, na divisão, né? Tá ficando pra trás na divisão. Eu até acho que, cara, assim, o que os outros três estão jogando, possivelmente o Cardinals, a menos que eles façam uma recuperação incrível nos próximos meses, que eu não acredito, sinceramente. O que os times aí, os outros times da divisão têm jogado, Seattle, São Francisco e Rams, eles têm jogado muito, muito melhor. Inclusive, a defesa do Seattle tá me surpreendendo um pouquinho. Eu acho que eles estão jogando muito bem. Eu não achava que eles fossem jogar tão bem, pelo menos ali no preview que a gente fez. Mas eles estão segurando bem, estão jogando bem. E eu acho até que eles estão jogando até melhor que o ataque do Seattle. Apesar do Seattle ter um ataque ok. O Sam Darnold tem feito ali boas partidas, tem até me surpreendido um pouquinho mais. Mas, enfim, do Seattle e Arizona é isso aí. Bom, então vamos falar aí do primeiro jogo aí de domingo. Vikings e Steelers. Steelers vencendo 24-21. Jogo aí de casa, né, do Steelers. O Vikings aí teve um primeiro tempo bem fraco, né? E deixou aí o Steelers ter uma vantagem um pouco grande. Mas aí depois no segundo tempo, né, a defesa começou a parar o ataque dos Steelers. E, enfim, quase recuperaram ali o jogo. Mas é isso. O Steelers é time osso duro de roer, né, Dani? O Steelers tá voltando a jogar bem. A defesa também parece que tá se encontrando. O ataque continua jogando num bom ritmo. O Rodgers continua acertando os passes. Aquele passe o touchdown do Metcalf foi muito bom, assim. Cara, se dá um passe ali no meio do campo, o Metcalf disparou na corrida, cara, ninguém pega. Ninguém pega. Difícil, Ele é muito rápido, ele é muito forte. veloz, ele tem um atleticismo. Ele é forte. Dificilmente alguém consegue parar ali correndo atrás. O jogo, assim, o Vikings, eu acho que travou demais. Apesar do Carson Wentz ter feito ali até alguns bons passes, mas o jogo entrou no último quarto 24-6 pro Steelers, praticamente dominado, de certa forma. E, cara, aquela tem um turnover on downs que eu acho do Steelers, que eu achei que ali o jogo poderia mudar. Porque tava 24-14, e aí teve uma quarta descida. O Tomlinson falou para chutar o field goal. O Rodgers falou: não, eu vou ficar, eu vou nessa quarta descida. Era uma quarta para 3. Ali, assim, tudo bem. É entendível porque eles estavam ali a 3 jardas da endzone. Eles estavam muito perto. E se faz o touchdown ali, mata o jogo com toda certeza. Sim. Porque o jogo estava 24-14 e, pô, ia para 17 pontos de vantagem, esquece, né? Não ia. Ainda mais porque estava faltando só 4 minutos e 14 para acabar. Só que essa quarta descida não deu certo e o Vikings atravessou o campo. Ele foram 99 jardas de campanha. Pô, então os caras literalmente atravessaram o campo. Fizeram um touchdown. Isso foi uma coisa que cara, eu vi os caras assim, o Carson Wentz conseguiu fazer bons passes e atravessar o campo. Então, aquele passe do Jordan Edson lá, faltou um pinguinho para ele fazer um touchdown espetacular, né? Isso é uma coisa que eu achei legal, assim, o cara do Steelers não desistiu da jogada, continuou até o fim, conseguiu dar o tackle dele lá na linha de acho que 3 jardas, de 1 jarda, de 2 jardas. Ele tava quase ali já na endzone. Enfim, conseguiram. E, enfim, o final do jogo ainda foi ali mais apertado. Só que a defesa dos Steelers acabou prevalecendo, garantindo ali o resultado. E no fim das contas foi um 24-21 apertado. Mas vitória dos Steelers, eu acho que é uma vitória que dá mais força para os Steelers brigar por essa divisão. Até porque o Baltimore tá vacilando, tá derrapando. O Bengals, porra, velho, isso é carta fora do baralho.
praticamente, a menos que eles tragam um quarterback decente, minimamente decente, eu não consigo ver o Bengals brigando por essa divisão. E o Cleveland também, não acho que tem capacidade disso. Talvez o Exatamente. pode ser, mas é muito difícil. Esse é uma boa defesa. É muito difícil. E assim, então assim, o que eu quero concluir, o Steelers, ele tá criando uma casca, tá ganhando vitória, tá tendo vitórias muito boas, né, na direção de conseguir ganhar a divisão. Até porque assim, ó, nesse momento, o Steelers tem 3 vitórias e uma derrota, e o Baltimore tem 1 vitória e 3 derrotas, então eles estão 2 vitórias atrás. Então, enfim, o Steelers ele tá caminhando, tá começando a criar um corpo para ganhar realmente essa divisão. Isso é algo que, até falando do meu palpite, né? Eu coloquei que o Steelers ia ganhar essa divisão. Enfim, só. Isso, foi isso. Você colocou o Ravens, mas enfim, provavelmente é os dois que vão ficar ali. Só falando sobre os stats do jogo, o Rodgers passou para 200 jardas e passou para um touchdown. O Gannon teve 134 jardas totais, sendo 99 terrestres e 2 touchdowns terrestres. Jogou pra caramba, praticamente supriu bem ali a saída do Jalen Warren, que acabou se machucando no jogo passado. E Metcalf, 126 jardas e um touchdown. Basicamente, esse aí de Steelers foi isso. Você tem alguma consideração sobre os Steelers aí? Não muito. Eu só essa do Vikings, né? Essa jogada, pô, foi uma boa jogada de defesa, né? Naquele drive longo, né? Teve o passe longo e, pô, parou ali de umas jardas, né? Eles tiveram que ir pra quarta descida, né? Pra fazer o touchdown. Então, assim, por mais que eles deixam, essa defesa é muito chata de pontuar e tudo, né? E é isso que tá mantendo esse time, né? Tem jogos até que eles conseguem ceder jardas, né? Cedem muitas jardas, mas não entra na endzone, né? E é uma qualidade aí desses Steelers esse ano. É um time muito difícil de pontuar, né? E por isso que os placares são tão mais curtos e eles sempre estão no jogo, né? E aí tem o Aaron Rodgers, ele pode fazer alguma diferença com o Metcalf e tudo. E só um outro detalhe, né? Eu esquecendo. Outro bom jogo do Gainwell, né? Ele vem aí fazendo aí touchdown e tendo jardas também. Quer dizer, o Gainwell, o running back. E na verdade o que eu queria falar na verdade é o Calvin Austin, né? Que na semana passada jogou bem, mas esse daqui não jogou bem. Mas eu acabei até confundindo, mas enfim, também tá fazendo boa temporada, tanto o Calvin Austin quanto o Gainwell. E foram aí, trouxeram aí da free agency, né? Bom, é isso desse jogo, né? É isso, e agora do Vikings, né? Eu acabei falando só de Steelers. No lado do Vikings, você pega os números e, cara, o Justin Jefferson teve 126 jardas, recebeu 126 jardas. O Jordan Edson recebeu 114 jardas. O Jordan Mason, ele correu 72 jardas, ou melhor, ele teve 72 jardas totais, sendo 57 terrestres. Ele, assim, os números, se você vê os números dos caras, teve uns números bem altos. Só que os caras não conseguiram vencer o jogo. Eu acho que muito por conta da defesa. E as interceptações do Carson Wentz também derrubaram o Vikings. As 2 interceptações que ele teve, cara, pô, tem que tomar, tem que cuidar da bola. Tem que cuidar da bola. O Carson Wentz teve 350 jardas. Ele teve 150 jardas a mais que o Rodgers. Passou para 2 touchdowns. Mas as 2 interceptações, cara, isso aí derruba o cara. Eu acho até que se ele tivesse cuidado um pouquinho melhor da bola, o Vikings teria mais chance de vencer esse jogo. Foi sacado 6 vezes ali, o que a gente falou, a defesa do Steelers está melhorando, está botando mais pressão. Os times estão sentindo mais, mesmo o time do Vikings ali, que é um bom time. Enfim, são esses detalhes que às vezes acabam você perdendo um jogo. Enfim, sobre o Vikings, eu só queria destacar isso da questão das interceptações do Carson Wentz. Realmente, e só pra certificar o teu ponto, né? O jogo foi muito parelho, né, nas estatísticas, mas a única coisa que não foi parelha foi os turnovers. Foram as 2 interceptações do Carson Wentz. Então, o jogo parelho, mas teve 2 turnovers. Ou seja, se deixou de pontuar e aí perdeu o jogo, né? Assim como então não dá pra ter uma liderança com o Mike Tony fazendo a estratégia do jogo, você não pode errar muito. E o Vikings acabou errando. Exato.
É isso. Bom, bora aí próximo jogo então. Commanders e Falcons. É... Bom jogo, né? É ofensivo, né? Os dois aí moveram bastante a bola. O segundo tempo, né? Por exemplo, não teve punch. Só teve 2 interceptações. Foram essas, né? Que não foram tiveram scores, né? Então um jogo muito aéreo, né? Dos dois times também, muito ataque. E enfim, bom jogo, né, Danilo? Ah, bom jogo, bom jogo. Eu já tinha botado uma fezinha nesse Atlanta, porque eles estavam jogando bem. Uhum. Aquele que eu falei, aquele jogo que eles tomaram de 0 do Panthers, foi algo muito anormal, foi atípico, assim. O time tentou, as interceptações ele acabaram matando o Michael Penix Jr., mas o time é bom. O time tem um bom time. E, cara, Bijan Robinson, esse maluco é uma máquina. É. É uma máquina, assim, ele é muito forte, ele é muito rápido, ele consegue quebrar tackles. O touchdown que ele foi quebrando os tackles lá, meu, os caras vão batendo e eles vão caindo. Sabe um cara que ele me faz lembrar, às vezes? Adrian Peterson, que era do Vikings. Eita. Era um cara que era forte pra caramba, Uhum. que quebrava tackles com uma facilidade. Eu olho o Bijan Robinson assim, me faz lembrar muito Adrian Peterson. Talvez. E, Vamos ver. enfim, Uhum. enfim, assim, o jogo em si, o Falcons controlou, basicamente. Não teve ali muita. Não foi tão ameaçado, apesar do intervalo ter terminado 17-10. Mas no segundo tempo, o Falcons praticamente tomou a conta do jogo, mesmo com a interceptação do Michael Penix Jr. O jogo assim foi bem controlado. Então, assim, teve uma vitória até ok. Ali no final do jogo, até o Washington encurtou de volta no placar, mas o jogo já estava consolidado. O Vikings é uma boa vitória, né, do lado do Vikings. Do lado do Washington, cara, eu acho que os caras precisam começar a acender um pouquinho o alerta. Tudo bem, estamos só no primeiro mês, mas essas vitórias, por exemplo, contra o Atlanta eu imagino que seja um time que pode brigar por um playoff, pode brigar ali com o Washington por uma vaga de wildcard. É. Então, esse tipo de jogo que os caras perdem, conta Uhum. muito. É muito pesado. E, enfim, falando ali só, concluindo sobre o Falcons. Michael Penix Jr., 313 jardas, passou para 2 touchdowns, foi interceptado uma vez e teve um sec só. O Brian Robinson, desculpa, o Bijan Robinson, ele teve 181 jardas, tendo 106 recebidas, É. 75 terrestres para um touchdown. Mais da metade da. Correu Não, pra caramba. quer dizer, mais da metade não, mas. Ele tem bastante parte das jardas do Penix, né? Por exemplo, de 313, ele teve 106 aéreas, né? E é running back. Exato, exato. Então, assim, aquela ameaça dupla que a gente sempre fala, né? Uhum. Enfim, um destaque também, o Drake London, 110 jardas e um touchdown. Outro cara que tá numa conexão muito legal aí com o Michael Penix Jr. Kyle Pitts, 70 jardas e um touchdown. Esses três caras aí, esses caras são boas armas, bons alvos aí pro Atlanta. O Atlanta, Heitor, tá me surpreendendo, porque eu achei que o time não ia engrenar, que o time não ia conseguir vitórias boas como ele conseguiu aí com tanto contra o Commanders quanto contra o Vikings. Eu achei que foram 2 boas vitórias que eles tiveram, e isso tá me surpreendendo. É, o Falcons, enfim, teve esse jogo completamente surreal mesmo agora, né? Porque eles fizeram 34 agora no Commanders, mas melhoraram, estão jogando bem, estão sendo mais constantes. E a defesa tá jogando bem também a gente tá falando muito do ataque, né, do Robinson, mas o pass rush, enfim, a defesa tá fazendo um bom papel também. Tem o Jesse Bates também, tá jogando muito bem. Então, é um time que tá melhorando, vamos ver. Eu ainda não boto muita fé pra ir muito longe nos playoffs, mas essa vitória é boa pra ir pro playoffs, porque o Bucks, assim, talvez seja ainda o time a se ver na divisão, mas o wildcard tá aberto na NFC, não tem um time ainda muito assim,
Então, pô, pro Falcons essa vitória foi muito importante pro andamento aí. É isso, tem alguma coisa a dizer desse jogo? Pode dizer. Sim, só concluindo do Washington aqui, o Mariota teve 156 jardas só, passou para 2 touchdowns e lançou uma interceptação. E o Deebo Samuel apareceu um pouco mais, recebeu 72 jardas e um touchdown. Eu achei que o Washington ficou meio que... Cara, eu tô sentindo o Washington um pouco um time meio... não comum, assim, mas eu acho que eles perderam demais. Eu não achei que com a saída do Jaden Daniels, né, com a lesão dele, ele não jogando, eu não achei que o time ia ter uma queda tão grande assim. Porque eu tô achando que os caras estão perdendo jogos que ano passado eles não perderiam. Mas enfim, eu acho que assim, é setembro ainda muita água vai rolar, mas eu tô um pouquinho surpreso com esse começo do Washington. Talvez a lesão do Eckler tá atrapalhando, né? Um pouco os planos. O Samuel tá jogando bem, tá tendo os números mas o jogo terrestre tá faltando, né? E claro, né? Esse jogo eles jogaram, assim, foi um jogo 27-34 contra o Falcons que a gente tá elogiando e com quarterback reserva também, né? Então eles tiveram esse problema, mas sim, eles perderam alguns jogos ali que poderiam ter ganho. Por isso estão 2-2. Tiveram um calendário mais de boa, teve o Vikings, né? O Vikings não. Eles perderam pro Vikings, né? Mas ganharam do Giants. Então assim, e ganharam do Commander, do Raiders. Né? Então tiveram jogos de boa. Sim. Mas vamos ver então o decorrer, mas o Eckler pode fazer falta pra esse time. Sim. É isso. Bora então ir pro próximo. É isso. Tennessee Titans, Houston Texans. 26-0 para o Texans, né? Coitado aí do Titans aí. Primeira temporada aí difícil para eles. Pegaram um jogo difícil aí. Talvez o Texans estava furioso e descontou no Tennessee Titans. Coitados aí. É isso. Bom, um jogo que não sei se tem muita coisa para falar, mas assim, o Texans pelo menos aí ganhou motivação, né? Ganhar um jogo assim importante, zerado, né? E a defesa mostrou aí que tá forte, continua forte. E o ataque aí teve pelo menos bons números pra, enfim, voltar talvez, né, a engrenagem, né, Danilo? Cara, assim, esse jogo foi meio devagar. O Titans, até o último quarto, engraçado que na semana passada o Texans teve um jogo contra o Jaguars. Nos 3 primeiros quartos não aconteceu nada. Foi devagar, foi morno. De repente, no último quarto, os times começaram a loucura. E esse jogo foi muito parecido. Porque eles entraram no último quarto com o Texans ganhando de 6-0. O primeiro touchdown do jogo foi do Texans, já foi no último quarto. Então, assim, já foi faltando praticamente... foi no comecinho do terceiro quarto, né, do último quarto. Mas, assim, um jogo muito travado. Então, assim, o tempo e o final eles foi um 26-0, mas não foi assim aquele massacre. Não foi assim aquele, nossa, mas o Texans não deu a menor chance. Até porque o Titans, ele teve 2 field goals perdidos no primeiro tempo. 2 field goals fáceis. Um field goal de 41 jardas e o outro field goal perdido foi de 43 jardas. Então, pô, os caras estão errando. Chute de menos de 50 jardas. Para mim, pelo menos, é inadmissível um kicker errar. Enfim, até que os times, assim... O Titans, ele tá brigando, ele tá tentando, mas o time é limitado e não tem como. Então, um jogo relativamente tranquilo, um jogo divisional relativamente tranquilo. O Texans precisava dessa vitória para dar um respiro, ganhar um jogo divisional. E é isso. É o que eles vão tentar fazer. Falando só sobre os números do jogo, CJ Stroud, 233 jardas, passou para 2 touchdowns, sacado 2 vezes. O Woody Marks foi o cara que ainda jogou mais. Ele teve 2 touchdowns, ele teve um touchdown recebido e um touchdown terrestre, 109 jardas, 109 jardas totais. E Nico Collins ali apareceu bem também, 79 jardas recebidas. E, cara, do Texans não tenho muito o que falar, não. Do lado do Titans, o Ken Ward teve um jogo um pouco mais abaixo do que ele estava tendo. Ele teve só 108 jardas e teve uma interceptação.
Tony Pollard acaba sendo o único cara que ainda produz algumas coisas ali, que acaba jogando melhor, 64 jardas terrestres, além das 12 recebidas. E, cara, foi isso. Titans não conseguiu jogar, não conseguiu fazer muita coisa. Foi um jogo meio travado e, cara, desse jogo é só isso que eu tenho para dizer. Eagles e Buccaneers. Esse jogo aqui, 31-25 para Tampa. Eu acredito no Baker Mayfield e olha o que ele faz, né? É sempre assim, último quarto, time de playoffs, ele tá ali, ele tem a chance. E, enfim, ele mostra ali que, tipo, tem algumas dificuldades ali, enfim, a defesa tava marcando bem. Enfim, o pass rush também pra ele tava complicado naqueles drives ali. Então, tiraram ainda da zona de confortável, né? E aí ele começou a ter dificuldades e não conseguiu ter o drive que ele conseguiu contra o time inferior, né? Na semana passada, mas contra esses times ele tem mais dificuldade. E é isso. E aí eu te pergunto, Danilo, se é o Brock Purdy fazendo aquele passe que ele teve interceptação, eu acho que é touchdown, não é? Ele já fez. Cara, na verdade, exato, Mas a questão é que, por exemplo, a interceptação que o Mayfield teve, a bola desviou, cara. Sim. E assim, pô, eu achei que ele deu mais azar, porque a intenção até que foi boa, mas a bola desviada ali mata. É a mesma coisa também, ó. O Purdy também teve uma interceptação que a bola também foi desviada. Isso quebra as pernas, assim, porque acaba, tipo assim, quem olha e fala assim, puta merda, assim. Eu acho mais azar do que, sei lá, qualquer outra coisa. Sobre o jogo em si, cara, o Eagles dominou demais o primeiro tempo. Dominou assim, cara, chegaram a abrir 24-3 ali, o Bucks até fez um field goal ali no finalzinho para deixar 24-6 no primeiro tempo. Mas, cara, assim, os caras não conseguiam fazer nada. Não tava conseguindo fazer nada, assim. O Eagles teve uma partida, assim, a defesa deles muito boa, assim, sabe? Tipo, como se fosse assim. Sabe o que ficou aparecendo, cara? Ficou aparecendo a defesa do Eagles lá do Super Bowl. Os caras amassando e pontuando. Amassando e pontuando. Então, quando os caras imprimem esse ritmo, cara, fica muito difícil de segurar, de parar. E mesmo no segundo tempo, na volta, cara, eles continuaram mais ou menos no mesmo ritmo. Não deixaram o Bucks chegar perto do placar. E, pô, infelizmente, assim, teve também ali a questão teve fumble. E isso acaba derrubando também, né? Pô, você começa a sua campanha, na segunda jogada você já sofre um fumble, né? Você já tá tomando 24-13. E aí, pô, você vai lá e sofre o fumble. Puta, véio, isso daí também acaba derrubando um pouco ali a questão dos turnovers do Bucks. Então, enfim, no final do jogo, basicamente, ali, o Eagles só administrou. Estava com a vantagem de 31-20. Basicamente, só administrou ali. O Bucks não conseguiu fazer mais nada e basicamente foi isso. Jalen Hurts teve 130 jardas, passou para 2 touchdowns e tomou 2 sacks. Engraçado, né? Outro jogo do Hurts, perto ali das 100 jardas, 100 e poucas jardas. Ele é um cara que ele não tá passando tantas jardas. Mas a defesa, né? Mais um ano assim, parece que a defesa tá carregando ele de novo, né? Parecendo que a defesa tá fazendo muito mais o trabalho do que efetivamente ele passando. Mas enfim, ele teve o Jalen Hurts correu 62 jardas e engraçado que dos outros, se você olhar as estatísticas do Eagles, o cara que mais recebeu foi o Dallas Goedert com 37 jardas só. 37 jardas. Pois é. O cara que mais correu foi o Hurts com 62. O Barkley mesmo, ele só correu 43 jardas. Teve o touchdown e correu 43. Então, assim, não são números altos. Mas aí você olha o placar 31-25, cara, nitidamente a defesa que acabou segurando as pontas, acabou carregando esse jogo pro Eagles. E, cara, essa é a vantagem de ter uma defesa espetacular, né? Exato, tem uma defesa dessa daí bem montada, e você consegue forçar mais punts dos times e começar mais cedo, né? Começar mais à frente, né? Na posição do campo, então você não precisa andar tanto.
E eles têm uma coisa que é surreal, né? Eles podem ficar na terceira descida e é só ir pra terceira pra um que eles têm um first down automático, né? Então eles não. Eles podem ser precavidos na terceira descida, dar um passe curto, um outro passe curto, touch push. Passe curto e aí vai nessa, né? Então eles podem marchar o campo assim. Então é um time bem chato de ganhar. E o Tampa aí quase, né? Pô, mas só falando, né? Mais um jogo do Eggbook aí que ele aparece, né? Pô, é surreal. Esse cara tá. E agora é a defesa do Eagles, então assim. Vamos ficar de atento que esse cara pode ser uma estrela aí pro futuro, velho. E outra coisa também, o Barkley. Exatamente. O Barkley também, outro jogo mal, né? Ele jogou mal contra o Chiefs e agora também contra o Eagles, né? Contra o Eagles, não, contra os Bucks, né? Sim, verdade. Eu ia falar, eu tava esperando justamente para levantar esse ponto do Ibuka. 101 jardas, um touchdown. Continuou, assim, ele foi alvo 10 vezes. Era o que a gente tinha falado, né? Mike Evans não tá ali. O Barkley, o Barkley não, o Mayfield ia procurar o Ibuka mais vezes. O Chris Godwin voltou também. Foi alvo 10 vezes. Só que o Godwin eu achei que ele ficou muito travado na marcação e tudo mais. Ele só teve 26 jardas, recebeu 3, só 26 jardas. Mas o Egbuka, cara, ele continua jogando bem. É um cara que você falou aí, pode ser que se torne mesmo uma estrela aí para os próximos anos, porque, porra, teve um que ele recebeu ali, que ele fez uma recepção meio que na lateral também. Se eu não me engano, acho que foi ele que recebeu com uma mão. Foi demais. Sim, foi, ele tem jogado bem pra caramba. Uhum. E o Buck Irving acabou sendo o cara que mais produziu, que teve mais jardas, né? Ele teve 63 jardas terrestres, 102 aéreas com um touchdown recebido. Então, o time do Bucks tem várias armas boas, tem vários jogadores muito bons que produzem bastante. Só que, cara, quando pega uma defesa mais osso duro de roer, os caras não conseguem passar, não conseguem vencer. E, enfim, ainda assim fizeram 25 pontos, mas não o suficiente para ganhar desse Eagles aí. Que quando a defesa do Eagles resolve jogar, cara, dificilmente alguém. A gente tem visto aí que o time tem sofrido muito para conseguir bater essa defesa no dia que os caras estão no bom dia, né? É um time muito difícil, velho. Diz isso pro Chiefs, né? Vamos lá. É verdade. Bora aí pro próximo jogo então. Jaguars e 49ers. Jacksonville aí vencendo 26-21. O sonho do 18-0, né? Do 49ers aí também se acaba. O jogo que a gente falava, né? O jogo mais difícil. E realmente foi. Mas eu acho que pra mim foi o melhor jogo do 49ers. Não tanto defensivo, mas quanto ofensivo. Eu acho que o time que jogou muito bem. O Brock Purdy, embora teve 2 interceptações, uma não foi muita culpa dele, a segunda foi. Mas eu acho que ele jogou muito bem, moveu a bola e quase ainda conseguiu dar um comeback, né? Então, eu acho que foi um bom jogo, pra ser bem sincero, e o Jaguars é um bom time. Mas o problema é que assim, né? O Travis Etienne tava num jogo que ele não queria perder. E basicamente assim, ele tava fazendo de tudo. O Trevor Lawrence nem precisou fazer uma interceptação nem nada, quer dizer, ele fez uma interceptação que voltaram, né? Enfim, foi duvidoso ali. Mas, enfim, não precisou tentar tanto espaço, não precisou ter tantas jardas. Travis Etienne simplesmente jogou muito esse jogo. Ele foi melhor e do outro lado também tinha o Devin Lloyd jogando muito bem. Tanto nas interceptações que ele teve, mas nos tackles também. Então teve 2 jogadores que estavam jogando muito bem no time, muito bem montado do Jaguars e não deu, né, Danilo? Cara, eu já tinha falado no preview para ficar de olho no Travis Etienne, porque o jogo terrestre, a defesa do São Francisco contra o jogo terrestre, tá sofrendo. Uhum. E o Travis Etienne é muito bom, ele corre pra caramba, ele teve 124 jardas e um touchdown. Então eu já tinha imaginado que o São Francisco ia sofrer um pouco com o jogo terrestre. Só que para mim, o que matou o São Francisco foram os turnovers. O cara, 2 fumbles e 2 interceptações, isso aí derruba demais. Derruba demais. Se você ver, o placar do jogo mesmo foi 26-21. O São Francisco chegou no final do jogo, quase, é o que você falou, ele quase conseguiu a virada. Mas, pô, cara, é muito difícil você conseguir ganhar um jogo tendo 4 turnovers. O último que eu me lembro foi na semana 1, o Denver Broncos contra o Tennessee Titans.
O Broncos ganhou 20-12, teve 4 turnovers e mesmo assim ele ganhou. Mas por quê? Porque é o Titans. É um time que é fraco. É um time que tá fazendo rebuild. Não é um time com capacidade e competência. Se tivesse um Travis Etienne lá, talvez eles teriam conseguido vencer o jogo. Ou Dark Age de Ou volta. se tivesse uma defesa um pouco melhor. Exatamente. É. Então, assim, é o tipo de coisa que, pô, você ter tanto turnover assim, pô, velho, fica muito difícil você ganhar o jogo. Eu concordo com você. O São Francisco jogou melhor do que nos jogos anteriores. Teve uma evolução ali comparado às 3 primeiras semanas. Apesar de eu ter achado que contra o Saints ele também fez uma partida muito boa. Até então, pra mim, a partida contra o Saints tinha sido melhor. Mas, pô, cara, 4 turnovers, pô, isso aí derruba. Derruba mesmo. E assim, falando de, por exemplo, ali só concluindo sobre o Jaguars, o Trevor Lawrence, ele teve 174 jardas, passou por um touchdown, não foi sacado, não teve interceptação, teve uma proteção boa ali. E assim, o São Francisco nitidamente está sentindo falta do Nick Bosa. Nitidamente. Esse jogo foi muito claro. E tá sentindo falta do cara ali. Exatamente, fica muito difícil. E enfim, cara, assim, do Jaguars é basicamente isso. A defesa acabou forçando pra caramba, forçando os fumbles, interceptando. A defesa acabou machucando mais, né? O São Francisco acabou pegando mais. E falando agora de São Francisco, você vê as estatísticas, o Brock Purdy passou para 309 jardas. Ele teve muito mais jardas passadas. Passou para 2 touchdowns, teve 2 interceptações. Uma, concordo com você, não foi culpa dele, a bola desviou. Agora, o McCaffrey, outra boa partida, 92 jardas recebidas e um touchdown, e correu 49. Só que, cara, assim, em resumo é isso. Ter os turnovers derruba demais, velho. Derruba demais seu time. Os turnovers quebra mesmo, né? O que a gente tava falando dos outros jogos também, né, pô. Esse daqui o Fernandes teve números melhores, mas 4 turnovers contra 1. E ainda eles tiveram um touchdown, né? Special Teams, né? Acho que foi de Special Teams, não lembro agora se foi interceptação. Não, foi de Special Teams. Então, né, já foi um retorno, né, de punch. Eles tiveram que foi pra touchdown. Então, assim, olha o quanto de chance que demos aí pro Jaguars pra pontuar e perdemos, né? Enfim, eu acho que é um jogo que acontece também, né? Nem todo time aí tem um jogo perfeito e acontece de acabou a bola cair, né? Então aconteceu, é isso. Mas eu acho que é importante isso. Eu acho que foi um bom jogo do time. O problema é que na próxima semana esse time não vai ser o mesmo, né? Porque já tem aí injury reports aí, John Jennings, Pearson, e Brock Purdy volta, né? E já tem muita gente ali naquela lista já, né? Então fica complicado, mas sim, é isso. Tem mais alguma coisa aí pra falar do jogo? Então, cara, é muito. Então, assim, bom ponto aí que você puxou também, cara, as lesões aí, os machucados aí. Imagina, você vai jogar contra o Rams, que é um time forte pra caramba, que é um duelo divisional e provavelmente os dois que vão brigar. Tudo bem, o Seattle também tá ali no rebote, mas o Rams eu vejo como o time mais forte da divisão nesse momento. E, pô, você não vai jogar o John Jennings, o Ricky Pearson, que é o principal recebedor do time hoje, e o Purdy não jogam, então, puta, cara, fica mais difícil ainda você conseguir essa vitória. Então, enfim, vamos ver o que vai dar nesse próximo jogo. Mas o São Francisco é o tipo de coisa assim, cara. Esses jogos contra o Jaguars em casa não dá pra perder. Não pode ficar vacilando contra os times assim. Porque assim, o Jaguars não é espetacular, mas ele é um time que está bem montado. Tem uma defesa ali, uma defesinha ok. O time tá bem montadinho ali. Só que o São Francisco, cara, ele tem que se impor e tem que ganhar o jogo. Não dá pra ficar perdendo com esses jogos assim. Um jogo que faz falta, era importante essa vitória para ir contra o Rams, líder de divisão, né, ainda. Agora perdendo, não é o líder de divisão, é o divide com o Rams e, enfim, é um jogo já desfavorável, né, para você. Então, provavelmente o Fortnite aí perde a divisão aí por um tempo, né. Seria muito importante essa vitória, mas não aconteceu. Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, né, 37 para o Kansas City Chiefs, 20 para o Baltimore Ravens, Chiefs vencendo aí. Jogo que pareceu um pouco
aquele Chiefs do Rio, né, e do Kelsey, 2019, 2020, que era um time que fazia isso. Metia ali, eles fizeram 30 pontos, né, no primeiro tempo. Era muito isso que eles faziam, e era bem raro, né, esse Chiefs agora fazer. 4 touchdowns aí do Mahomes também, mas um jogo aí que também, pro outro lado aí, o Lamar, né, saiu até machucado, foi muito pressionado pela defesa do Chiefs, né, teve 8 QB hits, 3 sacks, não ficou confortável. Esse jogo, no terceiro quarto já tava bem encaminhado, né, Daniel? Exatamente. O Chiefs, olhando o Chiefs, parecia o Chiefs mesmo das antigas. Eles tiveram uma boa vitória ali contra o Baltimore. Eu achei que o Baltimore ficou muito atrás. Mesmo quando o Lamar se machucou, o jogo já estava 30-13. Então, digamos que não, os caras já não iam conseguir virar. Eu, sinceramente, não consigo ver o Lamar Jackson virando jogos assim. Então, eles acabaram... Eu achei o Baltimore muito dominado. Muito dominado assim mesmo, com o Lamar Jackson, com o Derrick Henry, com todos os caras que a gente conhece. Eu achei que os caras ficaram foram muito dominados. Até que começaram bem, né? Fizeram o touchdown na primeira campanha. Só que, cara, depois não deu mais nada certo. Basicamente. Não conseguiram acertar mais nada, assim. E eles acabaram ficando muito, muito para trás. O Chiefs saiu pontuando pra caramba. E no final do jogo, o último quarto já tava. No terceiro quarto, na verdade. No terceiro quarto praticamente estava definido. Porque quando tava ali o 27. Quando o Baltimore chutou o field goal e deixou em 27-13, eu já fiquei tipo assim, putz, cara, eu acho que já não dá mais. Eu acho que não dá mais, porque aquela campanha era a campanha ali que eles chegaram ali na linha de 14 jardas, entraram na red zone. Aquela campanha era para conseguir o touchdown, para se manter no jogo. Como eles saíram só com field goal, meio que assim, putz, cara, eles não conseguem mais virar esse jogo. Porque o Chiefs estava num bom dia, parece que o Chiefs voltou a jogar bem, né? Para mim, acho que a primeira partida que eles realmente jogam bem mesmo, até mesmo contra o Eagles. Fizeram uma boa partida, mas eu também achei que eles foram que o Chiefs foi um pouco dominado. Só que esse jogo eles fizeram jogaço, assim, jogaram muito bem mesmo. E, enfim, eu acho que o Chiefs aí tá voltando a ser o Chiefs de sempre, né? A volta talvez do Worth ajudou, né? Porque eles estavam sem wide receiver, só tinha um wide Brown. Então ele voltou e já voltou com impacto, né? Teve 83 jardas recebidas então, uma boa aí pra eles. E depois tem o Rice voltando, então pode ser que esse time volte. A gente tava achando que talvez aí, né? 2 semanas atrás a gente tava falando, será que esse time vai pro playoffs e tudo? Olha aí, né? 2 semanas já muda, 2 vitórias. E é isso, e ainda mais com o Chargers ali perdendo, então deu pra recuperar um pouquinho. Então é um time aí que tá voltando das cinzas de novo. É difícil, né? Mahomes e Andy Reid, é difícil tirar da competição, né? E assim, só um outro detalhe do Xavier Worth também, ele é um cara que ele é usado no jogo terrestre também. Tanto que ele teve 38 jardas terrestres. Teve jogadas ali dele correndo, então é mais uma opção que o Andy Reid tem para fazer ali as jogadas, então é mais uma coisa que a defesa tem que se preocupar. Então, a volta do Xavier Worth, que estava machucado desde a semana 1, ele logo no comecinho, na primeira campanha lá da semana 1, ele se machucou, voltou agora, então já trouxe um impacto aí, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo, a diversidade de jogadas já moleque, envolvido, é grande, exatamente, dá um impacto. E só concluindo ali sobre o Baltimore, o Justice Hill teve 76 já, foi o principal do jogo, 76 jardas terrestres, um touchdown, e 41 recebidas, foi um touchdown também. Né? O TD longo dele foi 71. Isso. Isso, exatamente. Então, assim, acabou sendo o cara que mais produziu. O Lamar Jackson correu 48 jardinhas ali. O Derrick Henry, cara, outro jogo abaixo dele. Ele só teve 42. Contra o Cleveland, ele teve 23 jardas só. Eu tô achando estranho, assim, o Derrick Henry. Jogo contra boas defesas também.
São boas defesas também, né? É, mas ainda assim, cara, por outros anos, ele meio que ignorava essas boas defesas e ainda assim ele conseguia mais jardas. Uhum. Eu tô achando que ele tá muito, sei lá, travado. O Zay Flowers saiu de dentro do bolso lá do Brian Branch, né, do Detroit. Aí ele resolveu aparecer nesse jogo e 74 jardas. Ia ter que aparecer um pouquinho ali, mas, cara, o Chiefs tornou esse jogo. É. E o Baltimore, o que a gente estava comentando agora há pouco, né? É bom o Baltimore abrir os olhos, acender o alerta, começar a jogar, porque com a tabela difícil que eles têm. É. E um 3, eu não vou dizer que o Baltimore tá complicado, porque é um time muito bom, o Lamar Jackson é totalmente competente de ir para os playoffs. Mas que o alerta, tem que ligar o alerta, tem que ligar. Então Porque eu você posso. começar com 1-3 ali, perdendo. Então, e perdendo para Bills e Chiefs, que são times que você vai enfrentar em playoffs provavelmente, é bom ficar de olho, é bom abrir o olho. O próximo jogo deles é contra o Texans, né? Já é um jogo difícil e tá sem o Lamar, né? Então já começa também a complicar com isso, né? É isso. E uma coisa aí, só comentar do Chiefs, né? Um dos jogos aí que o Mahomes aí não correu mais que todo mundo, né? Até porque o Worth ele teve só uma corrida que foi 35 jardas, que foi longa, né? E ele fez a jogada e teve 38. Mas pisar e a partir o Kareem Hunt tá complicado, hein? O Isaiah Pacheco teve 5, média de 5 por tentativa, né? Teve 35 jardas, só 7 tentativas. O Kareem Hunt 2.6, né? Teve 13 tentativas, 34 jardas, em média 2.6. Então assim, tá difícil, né? Já é um problema da quarta semana já, então eles têm que trazer algum running back, não sei, aí pro mercado, porque eles precisam achar alguém. Porque tá difícil, esses jogadores não tá dando, o Kareem Hunt tá sentindo, e o Isaiah Pacheco também é o mesmo estilo, talvez trazer alguém diferente. Eles tinham o Elijah Mitchell, né, no banco, não sei se eles têm ainda no elenco, provavelmente tá machucado também, né, porque ele vive. Mas talvez seja uma alternativa aí que eles têm que alterar, porque tipo, pô, vai fazer falta um pouco esse jogo terrestre às vezes pra eliminar o jogo, né. Exato. O jogo terrestre eu tô achando também. O jogo terrestre do Chiefs tá muito devagar. Tá muito devagar. O Isaiah Pacheco em outros anos jogou melhor. Mas eles são travados mesmo. Bom, Indianapolis Colts, Los Angeles Rams, 27-20. Los Angeles Rams 27, vencendo esse jogo aí. Primeiro teste desse Colts aí contra um time talvez ali de playoffs, né, que de nível um pouquinho superior. Tiveram um jogo aí legal, parelho com o time, com o Rams, mas o pass rush aí do Rams tá complicado, eles não dão tempo, é um time, a defesa tá muito legal. E é isso, Daniel Jones aí, primeira vez que teve real dificuldade, conseguiu até mover a bola e tudo, mas os problemas de turnovers apareceram de novo, né? E é isso, o Rams aí, vencedor, mais um teste do Rams, e esse Rams podia estar 4-0, né? Com jogos difíceis, né, Daniel? Estão jogando bem. Cara. Exato. Mas assim, esse jogo eu achei que tava muito mais pro Colts. O Colts vacilou demais nesse jogo. Não era para ter perdido pro Rams. O Daniel Jones, cara, ele começou ali logo na primeira campanha tendo interceptação, só que depois ele ajustou. Assim, não forçou, não ficou forçando o passe, não tentou mais nada assim de maluquice. Eu gostei bastante de ter visto. Assim, foi um bom teste para eles. E eu acho que o Daniel Jones, apesar da derrota, passou no teste. Passou no teste porque se mostrou seguro, não fez maluquice. E o grande personagem do jogo, assim, o motivo da derrota do Colts foi o recebedor, o Adonai Mitchell. Cara, ele recebeu um passe, um puta passe, correu e sofreu um fumble. Sei lá, ele tava já quase entrando na endzone. Ele tava ali na linha de hoje, uma ou duas jardas quando a bola escapa da mão dele. Pois quem fez foi o Verse. Nessa de escapar. Foi? Foi o Verse que fez o tackle e o fumble também. Tá jogando muito, né? Isso, mas eu achei que ele tava com o controle da bola, mas ele se desconcentrou. E aí nessa ele sofreu um fumble dele mesmo. A bola foi para dentro da endzone, e quando a bola sai pro fundo da endzone, é touchback.
Então, Hum. ele não sofreu. Ele, assim, ele tava na iminência de fazer o touchdown. Ah, pois. Ele ia fazer o touchdown. Uhum. Então, ele ia fazer o touchdown, acabou sofrendo um fumble dele mesmo e virou um touchback, bola do Rams na linha de 20 jardas. Isso foi uma coisa que, pô, foi um touchdown perdido, o que o Colts teve. E no segundo tempo, no final do jogo, melhor dizendo, ele fez um holding ofensivo num touchdown do Jonathan Taylor. O Jonathan Taylor passou arrebentando todo mundo, correndo, e o juiz lançou a flanela, o Adonai Mitchell fazendo hold, fazendo uma falta, voltou tudo, e o Colts ficou sem touchdown. Então, esse cara interferiu diretamente em 2 touchdowns do time dele. Cara, Pois. 2 touchdowns do time dele. Era para o time dele ter feito 34-27. Então, cara, não pode cometer esse tipo de erro. Ele não é um cara novato, mas é o segundo ano dele. Então, assim, ainda assim é um cara novo, um cara que tá começando ali, Uhum. tem sido até envolvido em alguns jogos, não é o cara principal do Colts, não é o cara lá, o cara assim, o cara do Colts não é, porque tem o Tyler Warren, o tight end que apareceu aí, tem o Michael Pittman Jr., tem outros caras ali, né, Alec Pierce que tá machucado, Josh Downs, enfim. Mas, pô, cara, você não pode fazer uma dessa, interferir no ataque negativamente dessa maneira. Uhum. E um outro detalhe também no final, mano, é o seguinte: eu achei falta do Tutu Atwell no marcador dele. Porque o touchdown do Rams no final, ele recebe completamente sozinho. Completamente sozinho. E quando mostra o início da jogada, ele corre para dentro e ele corta para fora, o Tutu Atwell. E nessa dele cortar para fora, ele bate nas pernas do marcador dele e o cara tropeça e cai. E aí ele vai embora sozinho. Uhum. Então, assim, eu acho que ele talvez não teria conseguido fazer esse touchdown se talvez o juiz tivesse jogado a flanela de interferência de ataque ou de alguma coisa assim, porque, pô, essa jogada, assim, foi muito... Como ele saiu completamente sozinho, foi alguém errou na marcação. Uhum. Mas alguém comeu bola, assim, demais. Quando eu vi o replay, eu vi o cara tropeçando, né, tropeçando nele, e o cara caindo no meio do gramado. Eu falei, isso, porque a marcação era uma marcação, pelo menos quem estava marcando os recebedores ali, era uma marcação homem a homem. Tinha o safety lá no fundo do campo, que até tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Mas a marcação estava junto, então não era para ele estar correndo sozinho daquele jeito como ele correu. Enfim, eu achei um vacilo da arbitragem. Poderia ter marcado essa interferência de ataque. E assim, isso teria mudado o jogo, né? Porque não teria sido 27-20. Isso aí já foi na última campanha. E, enfim, tirando isso, né, esse fato aí não muito legal, do Rams, o Matthew Stafford teve outra partidaça, lançou para 3 touchdowns, 375 jardas. A conexão dele com o Davante Adams tá boa demais. Caramba, os caras estão andando bem pra caramba. Davante Adams na endzone parece o Romário dentro da área, cara. Ele não perde. Ele se posiciona bem demais. Cara, é incrível, assim. Ele tem um posicionamento, ele consegue se desvencilhar da marcação. E, pô, todo jogo ele tá fazendo touchdown, cara. Puka Nacua, 170 jardas, cara. O que esse cara tá jogando, velho? Pelo amor de Deus, 170 jardas de touchdown. Será que ele bate o recorde? Cara, é capaz. Ele tá na... Capaz. E, cara, todo jogo ele passa das 100 jardas. E, assim, pô, ele tá jogando demais. Assim. Esse time do Rams aí, pô, fala pra você, eu imagino que o São Francisco vai dar uma sofrida. Apesar do time do São Francisco estar jogando bem defendendo contra o passe, eu acho que contra esses dois caras, o Puka Nacua e o Davante Adams, vai ser um teste, assim, gigantesco do São Francisco. O Kyren Williams teve 77 jardas terrestres, foi bem também. E do Rams é isso. Você tem alguma coisa a falar desse Rams aí? Não, é só mais falar mesmo. Tipo, Nacua jogando muito bem, o Stafford também aí, outro jogo. É muito legal de ver esses dois jogando, né? O Stafford e o Nacua, a química que eles têm, e o Davante Adams aí, legal que ele tá voltando, depois de 2 anos aí em baixa. Foi pra um time organizado e
e tá voltando a ter números legais e impacta esse time do Rams, né? E pô, esse time do Rams é cascudo, é difícil. Eu tô começando a ficar um pouquinho, talvez com esse C desse time aí tá começando a ficar um pouquinho forte. E é isso, e pô, boa vitória aí. E como você falou, acho que o Colts foi o primeiro teste deles, mas estão jogando bem e eu acho que é só manter também a ideia aí. E eu acho que é um time também que tá se mantendo ali, tá se mantendo competitivo. Legal. Bom, E um outro detalhe aqui também do Colts, o que eu acho, tá? O que eu tenho visto, assim, eu tô bem, dessa divisão, eu tô bem ansioso para ver como que vai ser o Texans e Colts. Porque eu acho que começa pelo... Tudo bem, é só o primeiro mês, a gente sabe, a NFL acaba mudando lá para frente. Só que no primeiro momento, nesse momento aqui, agora, a gente tá olhando, o Colts, ele tá mostrando ele tem jogado até agora, ele tem feito boas partidas, mesmo com essa derrota eles conseguiram passar bem por esse teste, e olhando também a tabela que eles têm, eu acho que esse Colts pode ganhar essa divisão, hein? Eles são muito favoráveis pra essa divisão, na verdade, né? É isso. Eu não sei se o Texans tá melhor que o Jaguars, pra falar a verdade também. Eu tô achando que o Jaguars ali tá... Cara, tem um fator Trevor Lawrence que não tá jogando bem, mas acho que é um time que tá bem organizado também, então... O que a gente tava falando no preview, né, que essa South ia ser meio sem graça, eu acho que não. Acho que vai ser uma divisão que vai ter 3 times ali que vão estar brigando. E como o Texans já tem um calendário mais difícil, pô, o Texas vai jogar contra o Ravens agora, né? Então eles também têm tão um pouco desfavorável por conta disso. Então vamos ver, mas eu acho que pode ser que fique entre Colts e Jaguars mesmo. Acho que essa divisão. Mas é verdade, Heitor, porque a gente não tava esperando que o Colts e o Jaguars fosse fazer alguma sim. coisa. A A gente achou que, tipo assim, putz, meu... Anthony Richardson ia jogar aqui, né? A gente tava esperando quando a gente tava gravando. Exato. Sim. E assim, engraçado que assim, os times têm surpreendido positivamente, têm conseguido ganhar alguns jogos, têm se mantido um time mais competitivo. Então, o que a gente pensou dessa divisão talvez seja surpreendente, porque até mesmo o Texans que a gente achou que ia brigar mais, que ia vencer a divisão com alguma facilidade, ou não tanto sufoco, pô, o Texans tá tendo um sufoco no caramba. E é o Colts que tem dado as cartas nessa divisão, né? Por isso que, assim, o duelo Colts e Texans, cara, eu acho que vai ser muito legal. Sim. E outro detalhe também, o wildcard também, né? Porque a Norte tá meio fraca, a gente tava falando aí que podia ser brigado ali pela Norte e wildcard, só que pode ficar com a Sul, né? E talvez com a Oeste. É verdade. É. Doideira. Mudou bastante. É isso aí desse jogo aí. Bora pro próximo. Bom, New Orleans Saints, Buffalo Bills. Não deu pra essa aí pro Saints, né? 0-4. Mas pegaram um time aí que tá complicado. De novo, 30 pontos aí. Parece que é padrão aí pro Bills, mais de 30 pontos. Segundo melhor time aí fazendo scores, né? Pontuação, né? O segundo melhor time. Só perde pro Lions, que também é outro time que gosta de fazer pontos. E é isso, né? O New Orleans Saints pode ser um bom time, mas o Bills é outro nível, né? Né, Danilo? É verdade. O jogo dos Bills, assim, foi menos surra do que acho que o pessoal esperava. Eu imaginei que ia ser até um pouquinho mais. Assim, o 31-19 talvez eu imaginei que fosse um 31-10, algo nesse sentido. Mas assim, o Saints não é saco de pancadas, tem um time ok, tem uma defesa ali que faz a sua parte ali. Claro, não é uma defesa tão forte, mas também não é uma completa negação. Então, enfim, o time é bom, assim, é competitivo, consegue mover a bola. Eles até fizeram ali alguns pontos e tudo mais. Então. Exato. Então, assim, no segundo tempo, o negócio desandou, né? Não teve como. Mas, ali, uma parte do jogo, o Saints se mostrou um pouco competitivo, incomodou um pouco, melhor dizendo. Incomodou um pouco. O jogo terminou 31-19 e, enfim, mais uma boa vitória dos Bills. Vai continuar vencendo aí, invicto. Provavelmente, assim, não tem ninguém que incomoda ele na divisão.
E o Saints vai em busca da primeira vitória aí contra o Giants no próximo jogo. Pode até ser que vença, mas assim, não é um time tão porcaria, digamos assim. Sobre os stats do jogo, o Josh Allen passou para 209 jardas, 2 touchdowns, foi interceptado uma vez, foi sacado 3 vezes. O James Cook, de novo, o nome do jogo, arrebentou 117 jardas terrestres em um touchdown. E o Shakir também fez, o Khalil Shakir fez um touchdown lá que a galera foi tentando derrubar e tal, e ele foi quebrando um tackle, enfim, conseguiu ali 69 jardas e um touchdown, que foi bem legal. E basicamente dos Bills foi isso, nenhuma surpresa, nenhum jogo assim anormal deles. Do outro lado, o Rattler, ele teve 126 jardas, passou por um touchdown e foi sacado 3 vezes. Teve aquele lance bizarro do Chris Olave da interceptação. Você chegou a ver essa interceptação, Heitor? Não, acabei não vendo muito esse jogo, não. Cara, os caras tentaram fazer um Philly Special, aquela jogadinha, aquela trick play do Philly Special. Uhum. E aí o Chris Olave foi tentar passar, só que assim, ó, os caras da secundária do Bills, ninguém comprou a jogada. E aí, quando a bola vai pro Chris Olave, o cara que interceptou, acho que foi o Brentford, ele já tava esperando. E aí ela veio assim, o Chris Olave tentou passar, ainda assim, viu ele, mas ainda assim tentou passar. Ele fez quase uma jogada de basquete, assim, ele esticou o braço assim, puf, deu um tapa na bola assim e interceptou. Isso, praticamente, deu um toco assim no cara que ia receber. E, enfim, isso aí foi na linha de 1 jarda, 2 jardas. Então eles já estavam ali para fazer esse touchdown. Tentaram fazer uma coisa diferente, não deu certo, enfim. O Alvin Kamara correu bem com a bola, 70 jardas, e foi basicamente isso. Os outros jogadores do Saints não tiveram tantas jardas assim, nenhum outro destaque. E, bom, eu acho que foi isso mesmo do jogo. Muito isso aí mesmo. Um jogo bem tranquilo aí quer dizer, bem tranquilo não, o Bills ele teve um pouquinho, né, no começo. No primeiro tempo ele tava, como a gente falou, né, 10-14, mas o último quarto eles pontuaram e, enfim, estenderam e foi um final mais tranquilo para eles. Mas não tem muito o que falar, né. Bom, Browns e Lions, 34-10 pro Lions. Pô, um jogo aí que o Flaco aí tá começando a avacalhar, e até por isso que vai ser o Gabriel, né, vai ser o novo titular, mas pô, tava difícil, né, e esse jogo aqui, pô, 2 interceptações dele, 3 turnovers, na verdade ele teve o fumble também, e contra o Lions, né, fazer isso é pedir pra perder mesmo, e foi isso. E muito ali, o jogo ficou muito apertado, né, e depois ali no último quarto que teve o Lions ali fez 2 touchdowns e fechou o jogo, né? Na verdade, o começo do jogo, até que o Cleveland parecia que ia colocar alguma dificuldade. Mas acabou terminando 20-7 já. Acabou o primeiro tempo e eu já falei, cara, já era, né? O Detroit já ganhou esse jogo. Com 20-7, o Cleveland não consegue mais voltar. O que acontece, às vezes o Cleveland até faz uma graçola ali no começo, ainda endurece um pouco para os times, mas ao final do jogo eles não conseguem segurar mais. Outro jogo também medonho do Joe Flacco. As interceptações dele, pô, foram terríveis. Tem uma delas lá que, cara, eu não entendi se foi o recebedor que parou na rota ou se ele fez uma rota diferente e o Joe Flacco achou outra coisa. O Joe Flacco também já estava tomando quase o sec ali, estava na pressão e ele jogou de qualquer jeito. E, enfim, as 2 interceptações foram feias. E, enfim, tanto que já vai pro banco, né? Destaques do Cleveland foi o Quinshon Judkins, novato, running back. Tem corrido bem, pelo menos ele tem corrido bem aí no Cleveland. 82 jardas e um touchdown. E basicamente foi isso também, não teve nenhum outro jogador que fez tanta coisa assim. Foi um jogo muito do Detroit, jogo fácil do Detroit. Detroit arrebentou de novo. Jahmyr Gibbs, pô, continua jogando demais. O cara arrebentou, 91 jardas e um touchdown.
Enfim, a Sam Brown também, 2 touchdowns e 70 jardas. Outro cara também que pô, continua jogando semana a semana, continua detonando. E é isso. Jared Goff passou só 168 jardas, 2 touchdowns e foi interceptado uma vez. E foi basicamente isso. Um jogo bem tranquilo para eles, nada de novo lá em Detroit. Eles continuam na busca da divisão. Exato. E o Lions aí, eles tiveram até status bem baixos, né? Mas muito por conta dos drives, pô. Os drives do Lions, o Lions só teve um drive que eles fizeram que eles deram um score, né? Que foi 65 jardas. Os outros, todos foram menos de 30 jardas para eles pontuar. Ou seja, eles já estavam ali no campo de ataque, né? Já pontuando. Então foi Sim, muito fácil mesmo. Os turnovers, enfim, deixou o jogo muito fácil aí pro Lions. Eles nem precisaram colocar muitas jardas para pontuar, porque já estavam começando ali já ali quase na red zone. sim. É isso. Bom, próximo jogo é Los Angeles Chargers e New York Giants. O jogo da surpresa. Muita gente pode ter colocado no Elementor Charlie nesse jogo e perdido, e ainda bem que não fui eu. Um jogo aí que foi legalzinho. O Giants aí surpreendendo, né? E pô, entrou Jackson Dart pro Giants. E não sei, pode ter dado aquela energia, né, do DeVito, lembra? Quando ele entrou acho que foi contra o Cowboys, né? Sim. Pô, conseguiu, não fez um grande jogo, mas venceu e moveu a bola. E a defesa do Giants, acho que talvez foi a grande peça do jogo, né, Daniel? Concordo. A defesa do Giants conseguiu segurar muito bem o Chargers. Apesar do Chargers estar com um pequeno, digamos assim, um probleminha, né, recentemente em fazer tantos pontos. Eles conseguiram até pontuar um pouco mais contra o Chiefs, mas fizeram só 23 contra o Denver, fizeram 18 contra o Giants, fizeram 20 contra o Raiders. Então eles acabaram ficando muito ali. Eles começam até que bem ali, mas de repente eles não conseguem mais pontuar. O Jackson Dart não teve assim, uma partidaça, né, como você comentou. Ele passou só para 111 jardas e passou por um touchdown. Ele acabou correndo para um touchdown ali no comecinho. Mas assim também, nada muito. Foi muito um jogo de defesa, né? Muito um jogo de defesa, porque se você vê os outros jogadores, nenhum deles, nenhum dos recebedores passaram de 50 jardas. Então foi um jogo assim muito terrestre também, porque o Skatable correu 79 jardas, o Jackson Dart 54. Então eles ficaram muito mais no jogo terrestre do que no jogo aéreo. Tanto que o jogo terrestre teve 161 jardas. As jardas aéreas foi 119. Então acabaram correndo bastante com a bola. Isso, correr com a bola gasta relógio. E, enfim, teve a interceptação também que o Herbert lançou, que, putz, cara, deu. Eu não sei. Eu não sei definir quando o quarterback vai lançar a bola e o cara que tá da DL que tá pressionando, estica o braço ali, bate na mão dele e ele mesmo recupera. Uma Jamanta que recuperou, saiu correndo, até o Justin Herbert correu atrás e conseguiu dar o tackle, né? Mas aí o estrago já estava feito, ele já estava na linha de 2, 3 jardas. Então eu acho que o Chargers, esses jogos assim, são meio perigosos os caras perderem. São meio assim de vacilo mesmo. Porque é o tipo de coisa assim, eles ganham uns jogos grandes e para uns times meia boca assim, os caras perdem. Pois é. É fora de casa e tal, tudo bem, cara, mas você não pode perder pro Giants, né? Você quer ganhar a divisão, você tá numa divisão com o Denver e o Chiefs, pode ficar perdendo esse tipo de jogo, né? Inclusive essa derrota já recuperou um pouco o Chiefs, né? Porque agora eles tá 3-1, o Kansas City Chiefs tá 2-2. Claro, tem um jogo divisional, né? Então eles têm essa vantagem, mas já voltou, né? Podia ser um 4-0, 2-2, tava com já tava com a vantagem ali de 2 jogos, né? Voltou pra 1 de novo e é logo contra o jogo contra o Giants. Então, sim, é uma derrota que pode doer lá quando olhar no calendário. Falar, pô, esse jogo poderia ter ganho. Mas é isso, a NFL é difícil, né? Exato.
Enfim, acontece, né? Mas Danilo, só uma coisa aí, você não comentou e aconteceu a quarta descida aí, no último quarto. Você achou que deveria quarta pro gol ali? Porque chuta o field goal, fica 24, né? E aí fica 24-18. Enfim, dá pra ter. Se o Chargers chutar o field goal, se fazer um touchdown, dá pra chutar o field goal e ganhar o jogo. Ou eles foram, né, pra tentativa de touchdown. E caso o Chargers fizesse o field goal, iria pra prorrogação. Pô, eu entendo da boa ali, porque tipo, é uma chance ali que talvez não teria no jogo mesmo mais, né? E aí, por isso queria fazer o touchdown. Mas eu achei muito arriscado. Então, cara, eu até, assim, daquele momento do jogo, tava 21-18. E eles estavam muito próximos ali. Eles estavam ali na linha de 3 jardas. Então, eu acho que mesmo se fizesse o field goal ali, e colocando 6 no placar, ainda seria um touchdown. O Chargers ainda teria tempo, teria relógio para conseguir atravessar o campo e vencer. Sim, então, mas eu acho que nesse caso. Mas é que o field goal obrigava o Chargers a fazer touchdown, né? Mas eles não indo, eles chutavam field goal e empatavam o jogo. Sim. Mas aí nesse caso, o que eu penso do Giants? O Giants meio que tá jogando no tudo ou nada. Eles não têm nada a perder. A temporada já foi pro saco. Então, tipo assim, eles não vão pra playoff, eles sabem disso. Eles sabem que eles não têm time pra chegar a lugar nenhum. Então, assim, cara, tô com a possibilidade de ganhar do Chargers na linha de 3 jardas, vamos tentar. Então, vamos ver o que dá. Então, eu acho que esses times, jogar contra esses times assim, também tem esse detalhe, né? Aqueles times que não tem nada a perder, é esse tipo de jogada que ele vai, ele não tá nem aí. E assim, uma vitória a mais, uma vitória a menos, não vai fazer diferença para ele no final. Então, eu acho que fez sentido nessa hora. Eu até entendo essa parte desse. Acho até que se eu tivesse na mesma situação ali, eu também iria. Ou se eu torcesse pro Giants, eu também ia querer que eles fossem, porque por mais que a defesa do Giants estivesse muito bem no jogo, tanto que na jogada seguinte eles forçaram o punch, mesmo com isso. Exatamente. E eles tiveram. Então, assim, eu acho que, sinceramente, eu teria ido também pro Giants. Tem que arriscar mesmo, e é isso. Acabou dando na mesma, né? Mas eu não iria, eu estaria. Porque, pô, você teve 3 chances pra fazer. Você já tava ali na linha de 1 e já não conseguiu. Já teve 3. Não, eles começaram na linha de 4. Depois a linha foi pra linha de 1 e não conseguiram. Aí na terceira descida não conseguiram. Pô, teve 3 chances de fazer esse touchdown, não conseguiu. A quarta vai, chuta o field goal e obriga o time a ir. O outro lado positivo que foi, né, que talvez pode ter atrapalhado, foi que o Chargers começou na linha de 3, né? Então é uma posição ruim pra eles também. Mas enfim, deu no que deu, eles ganharam. Talvez aqui é aquela linha tênue do gênio do burro. Aqui ele foi gênio porque acabou ganhando. Então vamos aí seguindo então. É isso, tem alguma coisa pra falar do jogo? Não, só isso mesmo. É isso. Panthers e Patriots, 13-42 pro Patriots. Um placar aí talvez mentiroso. 2 touchdowns aí do Special Teams. Típico jogo do porteiro dos safados. Ele ganha jogos assim, né? O Panthers é um time safado, então é isso, venceram. O May, pelo menos, aí parece que teve um bom jogo. Não sei, Danilo, como você pode falar melhor. E, enfim, Bryce Young aí, não sei, né? Próximo jogo pode ser que ele não vá, porque ele já foi substituído. Vamos ver aí como é que vai ser. Mas, o que acontece, né, também com esse Panthers, né? Ganha de 0 do Falcons, toma 42 do Patriots. E aí, Danilo? Como é que é? Cara, assim, é inexplicável, cara. Eu não consigo encontrar uma explicação plausível para esse Panthers. Cara, tem horas que o Bryce Young, assim, tem horas que ele entra no jogo, energia e faz e acontece. De repente, parece que ele fica totalmente alheio à situação. Como se ele tivesse entrado ontem no Panthers, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Eu tenho que lançar a bola? Porque, cara, é bizarro isso. E esse jogo, assim, o Special Teams desequilibrou o jogo. Por isso também que, pra mim, foi essa pontuação.
esse 42-13. Cara, o jogo já foi pro intervalo 28-6. E o Special Team acabou, fez um touchdown. Teve um outro retorno que o cara foi derrubado na red zone, já na linha de 14 jardas. Então o Patriots já começou na linha de 14 jardas, facilitou muitas coisas. Então, assim, praticamente o trabalho ali do Drake May foi facilitado em várias campanhas ali, que ele teve outra campanha que eles já começaram também da metade para lá do campo. Então, isso aí acaba facilitando demais, né? Se você dá só metade do campo ou menos para o seu adversário começar as campanhas, que a gente falou agora há pouco aí, é claro que vai tomar ponto. E a defesa do Panthers, assim, engraçado que naquele jogo contra o Atlanta, os caras são perfeitos. Perfeitos. Nesse jogo contra o Patriots, parece que nada funcionou. Nada, assim, special team, nada. Então, enfim, eu acho ainda acho que o Bryce Young acho que vai ser titular ainda, um pouco. Mas, pô, velho, esse Panthers aí não. O time é uma gangorra, cara. Tem horas que eles fazem umas partidas legais, de repente parece que nada funciona. Falando aqui rapidamente aqui sobre o Bryce Young, ele passou por um touchdown, foi sacado uma vez e teve só 150 jardas. E o Macmillan continua aparecendo, fez 62, recebeu 62 jardas. É um cara que continua ainda ali fazendo alguma coisa nesse Panthers. Mas também, cara, não vai. Esse Panthers aí tá difícil. E pelo lado do Patriots, Drake May teve 203 jardas, passou para 2 touchdowns, foi sacado uma vez. Partido aqui dele, nada demais. Stephon Diggs teve 101 jardas, finalmente apareceu aí para receber um pouco mais. E foi basicamente isso. Eles tiveram bastante touchdowns terrestres, foram 3 touchdowns terrestres. Então foi basicamente isso desse jogo aí, nada demais. Uma vitória do Patriots aí contra um time mediano, um time meia boca aí, e é isso. Outro só fora do jogo mesmo. Quer dizer, fora do jogo não, dentro do jogo, mas não falando só sobre o jogo, né? O kicker aí é um destaque pra mim do Panthers. Eu não sei se já chegou a ver ali o kickoff que ele... Tem o do Rams também e o do Colts também tá fazendo isso. Vou denunciar, inclusive, isso daqui, né? Tem esses 3 kickers, eles estão fazendo tipo um tiro de metas. Você já chegou a ver os kickoffs dele? E aí ele pinga ali no chão. Ou ele pinga no chão, ou ele cai em uma posição bem ruim pro recebedor pegar. E aí ele sempre se atrasa e sempre tá ali. Então, tipo, por exemplo, aquele touchdown, né, que teve do Steelers na primeira semana, na segunda semana, Steelers e Seahawks, né, que teve aquele touchdown ali. É mais ou menos um kick parecido com aquele que teve daquele jogo que eles estão fazendo, mas está atrapalhando. E eles sempre estão começando, os times estão sempre começando entre as 10 e 15 jardas. Tá tendo muito problema. E esses kickers são os 3 que estão especializando. E o do Panthers é o melhor nisso, né? Então, pô, o trabalho é legal dele aí, tá conseguindo fazer isso. É um grande destaque, talvez, da temporada aí. Hoje é o kicker, talvez, do Panthers. Legal, boa. Fica de olho nos jogos do Panthers, assim, ele dá uns tiros de meta, parece. Sim. É isso, tem mais algum detalhe do jogo? Não, só isso. Desse jogo foi só isso mesmo. Boa. Então, vamos seguir aí. Bears e Raiders. Bears aí vencendo 25-24. Bom, falar do jogo. Falar do jogo tem que falar primeiro do Jalen Smith, né? O que ele tá fazendo aí às vezes. Tá meio estranho. 3 interceptações ele teve. E 2 assim que, tipo, cara, o Kevin Byard tava lendo a mente dele. Ele já sabia, né? Porque assim, ele via que o cara tava passando pra janela e só ameaçava um pouquinho, ficava. O Jalen Smith tacava nele. As 2 interceptações foi isso. E, pô, tava na cabeça. Boas jogadas também do Kevin Byard, enfim. Mas é isso, pro lado do Raiders aí eu gostei do Giant também. Finalmente ele tá começando a jogar bem no time. Esse jogo foi muito bom. Aquela run que ele teve de 64 jardas foi total dele. Os blocos estavam errados ainda. E ele foi lá e trombando.
E, pô, é um cara muito forte, rápido, ele é diferenciado. Eu acho que se eles arrumarem esse OL e derem mais oportunidade pra ele correr mesmo, pode ser um cara aí que vai mudar a NFL um pouquinho também. Ele parece um pouco o Barkley até, o físico. E o Bears aí, bom comeback, né, que eles tiveram, mas eu acho que o Geno Smith deu uma ajudadinha, né, Dani? Ah, deu, velho. Deu. Pô, o Gene Smith tá de brincadeira, né? Mais um jogo aí que ele erra demais. E é uns erros muito feios, cara. É uns erros muito, assim, previsíveis. É o que você falou, pô, parece que o cara leu a mente dele. Então, assim, pô, tem que tomar um pouco mais de cuidado com a bola. Beleza, ele até mantém o time ali competitivo e tudo mais. Mas, cara, assim, ao mesmo tempo que ele vai lá, passa para 2 touchdowns, mantém o time no jogo e tudo mais, ele também entrega, né? Então, assim, por exemplo, ele talvez se ele tivesse, sem essas 3 interceptações, talvez o Raiders tivesse vencido o jogo. Sim, sim. Porque, assim, o Chicago não fez uma partidaça. Não foi um jogaço do Chicago. O Chicago jogou meio que ele pro gasto. E o pior é que, assim, teve ali, no final do jogo, teve o bloqueio de field goal, que sacramentou o jogo. Porém, ao longo do jogo, o Raiders, eu senti que o Raiders teve mais chance de vencer o jogo do que o Chicago. Sim. Então, pô, velho, eu acho que muito por conta do Gene Smith, assim, a falta ali de cuidar da bola que ele teve, que acabou custando o jogo. Então, pô, o cara tem que ter um pouco mais de cuidado com isso. Apesar de não ter tido tantas jardas, ele teve só 117 jardas passadas, ele teve os 2 touchdowns, de fato, o Dint acabou sendo o cara do jogo, o Raiders, com 138 jardas terrestres e um touchdown, além de 2 touchdowns recebidos. E assim, mas cara, pô, velho, o Jimmy Smith tá complicado. Falando ali um pouquinho de Chicago, o Chicago teve um jogo que eu achei um pouquinho abaixo, digamos assim, da capacidade deles, assim. Eu achei que esse era um jogo, por exemplo, que eles iam arrebentar muito mais. Eles iam pegar e, assim, eu achei que ia ser um jogo do nível que eles fizeram com o Cowboys. Eles pegar e meter, assim, muito mais pontos e a defesa segurar mais. Mas não, eles ganharam meio ali no sofrimento, no 25-24, num erro de field goal. E, enfim, claro que assim também, a defesa fazer a parte dela e interceptar faz parte do jogo, obviamente. Sim. Mas eu digo, na questão de ataque, eu esperava um pouco mais. Eu esperava um pouco mais de Chicago. Ainda mais pelo Ben Johnson, né? Que veio, Caleb Williams, tem jogadores ali, o Oduzzi. E realmente, eles não tiveram esse jogo ainda, né? Ainda não encontraram o jogo. Claro, tá no começo. Mas, esse jogo era pra eles perdidos. Enfim. Claro, o Kevin Byard fez uma boa jogada, é claro. Mas, assim, o Geno Smith não pode fazer esses erros assim todo jogo e tal. Vamos ver aí como é que vai ser, né, o andamento aí desse QB1 aí, porque pode estar começando a estar em dúvida também, né? Vamos ver como é que vai ser. Exato. Mas é uma coisa do jogo? Isso. Eu não tenho muito não. Não. Esses jogos foi só isso mesmo. Foi só esse erro e mais um jogo decidido por um bloqueio de field goal no final, né? Toda semana agora. Toda semana, teve outros, né? Mas tá tendo muito, é verdade. Boa. Tá tendo muito mais do que nas outras temporadas. Bom, vamos aí então falar aí pro jogo, grande jogo talvez da semana aí. Talvez não, grande jogo da semana. Não é qualquer dia que tem um empate 40-40 na NFL. Então, é isso daí. Aconteceu mais uma vez, acho que foram 3 jogos que aconteceram, mas recentemente assim, é o primeiro aí de muitos anos. E uma coisa aí, uma curiosidade, né? O Packers tá invicto no AT&T Stadium com esse jogo aí, 5-0-1. Estão invictos ainda contra o Cowboys aí no AT&T Stadium com esse empate. E, pô, o time aí, praticamente um jogo tiroteio, né? Dos 2 times. A defesa do Cowboys a gente já esperava que ia tomar 40 pontos. Mas a surpresa mesmo foi o Packers tomando 40 pontos, né, Daniel? Cara, foi um jogaço. De novo, um jogo do Cowboys. Mais um jogo de pontuação alta que vai pra prorrogação com o Cowboys envolvido. Sim. Foi, assim, engraçado que no começo do jogo tava 13-2, até ali o finalzinho do segundo quarto, né? 13-2, eu falei assim, cara, esse jogo vai ser outro jogo fácil do Packers.
esse jogo, assim, pelo andar da carruagem, o Cowboys não parecia que ia começar a jogar, que ia fazer nada. De repente, teve o touchdown do Cowboys. Eles forçaram um fumble e já recuperaram ali pertinho, na red zone, e fizeram 2 touchdowns em sequência ali em pouquíssimo tempo. Isso aí deu um up no time. E, cara, eu geralmente eu chuto a bunda do Cowboys. Não é um time que. O jeito deles jogarem não me agrada. Mas, caramba, velho, que time guerreiro. Eles brigaram pra caramba, lutaram até o fim. Foi um jogo assim que, mesmo que a defesa do Cowboys sofreu muito, apanhou muito, mas foi um time que brigou, que lutou o ataque e suou sangue. Então isso é uma coisa assim que eu gostei de ver, assim, que me surpreendeu no Cowboys. Não foi um time tão apático, digamos assim. Assim, lutaram, brigaram e tal. Claro, eles estavam jogando em casa. Mas assim, o segundo tempo, cara, foi sensacional. Porque se você pega, assim, eles engataram 6 pontuações, 6 touchdowns seguidos no final do terceiro quarto em diante. Uhum. Então, Packers pegava a bola, touchdown. Cowboys, touchdown. Packers, touchdown e assim por diante. Então, isso me deu uma pontuação tão grande. E isso é uma coisa também, falando de defesa do Packers, que me surpreendeu. Eu não achei que a defesa do Packers fosse tomar tantos pontos. Ainda mais no jogo aéreo, que o jogo aéreo eles estavam como uma das melhores, defendendo contra o passe. Sim. E eles tomaram muitos pontos e, enfim, foi pra prorrogação. Na prorrogação também teve um field goal para cada lado. E, enfim, 40-40, assim, jogaço mesmo, melhor da rodada. Totalmente, assim, inesperado, pelo menos para mim. E é isso. Bom jogo aí do Dak Prescott, né? A gente tem que falar, bom começo, surpreendente pra mim isso daí, porque pra mim se alguém falasse hoje, pô, Dak Prescott MVP, talvez não, porque o Cowboys não estaria nem pro playoffs, mas assim, ele tá jogando muito bem essas 4 semanas. A gente sabe que ele tem essas fases, né, que ele joga bem, depois decai, tem um jogo ali, enfim, e chega no playoffs também não consegue, mas assim, sendo justo, esse jogo, né, e esse 40 tem muito pelo nome do Dak Prescott aí, jogou bem. George Pickens também ali estava jogando muito bem, e só um ponto aqui que até para comprovar a diferença do jogo dos dois quarterbacks. O Jordan Love, 76% das jardas dele vieram de YAC, né, que é recepções depois jardas depois da recepção, né, depois da recepção. E o Dak Prescott teve 38%. E o Jordan Love teve 337 jardas. E o Dak Prescott teve 319. Ou seja, o Jordan Love passava a bola e os recebedores do Packers estavam mais livres, conseguiam mais jardas, né? E o Dak Prescott, quando fazia um passe, geralmente eles estavam marcados e não conseguiam avançar tanto. Então, muito das 319 jardas do Dak Prescott é muito dele. E as 337 do Jordan Love, claro, tem mérito dele também, porque ele fez o passe, enfim, às vezes ali pode dar ali pra correr, mas muito dessas jardas aí também veio da fraca defesa que a gente já falou do Cowboys, né? E o Cowboys aí, pô, o Eberflus parece não entendeu muito bem ali o Cowboys, enfim, o jeito como mas ele tem um dado, né, de zone coverage, que é defesa em zonas, né? Que o Cowboys tem. O Cowboys lidera isso com 85%. Mas isso não faz sentido quando você tem 2 quarterbacks que você já paga muito dinheiro e são muito bons no mano a mano. Então, assim, ele talvez não tá entendendo, não tá conseguindo usufruir o melhor do time. O Micah Parsons saiu, mas ainda tem jogadores, né? E, pô, se tomar toda hora, assim, muitas jardas e ser assim, eu acho que não tá legal. O Cowboys, se arrumasse essa defesa, eu acho que teria sido um time mais competitivo, né? Cara, eu concordo, porque o Prescott, mas o Prescott normalmente ele começa bem as temporadas, ele começa jogando bem, depois parece que quando começa a chegar novembro, dezembro ali, ele acaba dando uma derrapada. Mas é isso, a defesa toma muito ponto, parece muito com o Atlanta do Matt Ryan uns anos atrás, onde o Matt Ryan metia 38 e a defesa tomava 41. O Matt Ryan fazia um jogo com 35 pontos e a defesa tomava 37.
Então, isso é uma coisa que acaba matando muito o ataque, porque meu, o cara vem, se desdobra, faz os passes, e de repente aí faz o touchdown, a defesa vai lá e não consegue segurar ninguém, é complicado, pesa bastante. Com relação ao George Pickens, pô, velho, ele supriu bem pra caramba o Sid Lamb. Porque o George Pickens não tava tendo. Assim, eu me lembro de um jogo só dele que ele recebeu um pouco mais, mas o Sid Lamb tava assim, o que tava recebendo mais. E George Pickens teve 134 jardas e 2 touchdowns. É um cara que apareceu assim, ele já aparecia muito bem nos Steelers, só que o que eu quero dizer é que ele é como se o Cowboys não tivesse sentido a falta do Sid Lamb nesse jogo. Outro cara também que eu já tinha comentado também, que eu imaginei que tivesse bastante recepções, é o Tyrande, o Jake Ferguson. Ele teve 7 recepções, 40 jardas no touchdown. Outro cara também que o Prescott procura pra caramba, que acerta muitos passes para ele. É um Tyrande bem confiável, recebe bem a bola, aparece bem para jogar, enfim. Esse Cowboys aqui é um time, é o que você falou, precisa tomar defesa, paga muita grana lá pros caras lá e tem que melhorar essa defesa aí para parar de tomar tantos pontos assim. Não é tão O ruim assim, Javonte né? Williams teve. Então, exatamente, não é tão ruim assim. Uhum. Apesar da secundária, assim, nos últimos jogos, tá assim, bem porqueira. É. E é engraçado que, pô, tem dois caras. Assim, o Trevon Diggs eu acho que ele já jogou melhor. Nos últimos anos eu já não tô vendo mais nada dele. Sim. O Darren Bland, ainda assim ele ainda consegue jogar um pouco melhor. Mas ainda assim eu tenho achado que ele tem vacilado demais nesses primeiros jogos. Mas, enfim, só sobre o jogo é isso. O Javonte Williams teve 85 jardas terrestres no touchdown. Outro cara também que está bem consistente no jogo terrestre, tem ajudado muito o Prescott nisso também. E do lado do Packers, um jogo assim, o Jordan Love passou para 3 touchdowns e teve 337 jardas. Josh Jacobs correu bem pra caramba também, 86 jardas e 2 touchdowns. E além das 71 jardas que ele recebeu também. Enfim, é um jogo que os caras acabaram assim, o jogo terrestre entrou bem até no Cowboys. E, cara, foi isso. Um jogo bem divertido de assistir, com muita pontuação e surpreendente. Bem surpreendente mesmo. Ninguém esperava o Packers aí empatando aí com o Cowboys. Mas aconteceu. É isso. Bom, vamos seguir então. Jets e Dolphins. O jogo aí do Prime Time, né? 21-27 para os Dolphins. Pô, esse jogo é só uma coisa, né? De falar, Tyreek Hill fora da temporada, né? Já dói muito isso aí também. Inclusive pra mim, essa vitória foi muito boa, porque eu tava sentindo ele meteu o challenge e tava pensando, Broncos ou Dolphins? E eu arrisquei no Dolphins, e o momento perfeito pra ter apostado no Dolphins foi agora. Tyreek Hill fora da temporada, enfim. Não sei se vou ter uma outra semana tão tranquila assim pra apostar neles. E é isso. Mas só de começo aí, o começo de jogo já explica, eu achei muito desse jogo, eu acho, né, Daniel? New York Jets. Pega a bola, avança 82 jardas, fumble. Aí depois devolve a bola, pega a bola de volta, fumble. Aí depois pega um field goal e depois um fumble de novo. Então assim, é um time que ele conseguia avançar a bola e tudo, mas enfim, não estava segurando 3 fumbles, 3 turnovers contra qualquer time, enfim, fica muito difícil. E aí o Jets já é um time que é difícil de uma vitória, acabou perdendo aí pro Dolphins, né? Cara, os Jets, os caras não se ajudam, velho. Não se ajudam. Sabe aquele. Cara, deixa eu me ajuda a te ajudar. Porque, pô, velho, 3 fumbles em campanhas quase seguidas, em 4 campanhas, 3 fumbles. Muita, assim, falta de atenção, falta de concentração. Não dá pra saber. Assim, entra head coach, sai head coach, entra quarterback, sai quarterback. O Jets, nos últimos anos, ele tá sempre mudando. Sempre mudando. Mas ali. Algo nunca muda, né? Eles perdem, meu Deus. Mas tem coisa exatamente, cara. Não sei o que acontece, que parece que está sempre desorganizado, sempre bagunçado.
as coisas não funcionam, as coisas não andam. É bizarro o que acontece com o Jets. Bizarro, é inacreditável. É, Enfim, foi um jogo assim que o Dolphins teve ali uma pena, né? O Tyreek Hill, a lesão dele foi feia até. Eu tava olhando a transmissão, o joelho sim, dele, sim. assim, caramba, tortou, foi um negócio feio. Enfim, mas o jogo do Dolphins, acho que o Dolphins precisava de uma vitória assim, dentro da divisão, contra o rival. Foi a primeira vitória deles Uhum. em casa. Então eles precisavam de alguma coisa, fazer alguma coisa, de ter uma vitória, pelo menos para começar a respirar, começar a ter alguma moral. Tudo bem que é aquilo que eu volto a falar. O Tua, ele só vai bater nesses times aí. Ele só vai Uhum. bater nos Jets da vida. Contra os jogos, uns times melhores, ele não vai fazer nada. A gente já sabe disso. Mas pelo menos contra os times meia-boca, os times, os times piores da NFL, pelo menos ele consegue fazer alguma coisa. E é isso. Ainda que no final do jogo, ainda assim, o final do jogo ainda teve ali um calorzinho, vamos dizer assim, né? Que chegou quando o Jets fez 21-27, encostou 21-27, eles até pareceu, né? Tipo assim, pô, será que vai dar? Mas enfim, não deu. O Miami venceu muito por conta dos turnovers. E é isso. O Tua teve 177 jardas, passou para 2 touchdowns. O Achane teve 99 jardas e um touchdown. Foi assim, o melhor do jogo, de longe. E o Tyreek Hill, até ficar machucado, já tinha recebido 67 jardas. Provavelmente receberia bem mais. E é isso. Só dos Jets ali também. O Justin Fields teve 226 jardas, passou por um touchdown, correu 81. Aquela velha mania dele sair correndo desembestado. Uma dessas, ele fez o touchdown também, o touchdown terrestre, correndo. Chris Hall, 81 jardas também, além das 30 recebidas. E é isso. O único cara que mantém uma constância é o Garrett Wilson, 82 jardas e um touchdown. Normalmente é o principal jogador do time mesmo. O cara que eu acabo ficando um pouco de dó dele. Porque o Garrett Wilson num time melhor, porra, ele estaria explodindo, cara. A gente estaria falando Uhum. assim, tipo, imagine, por exemplo, o Garrett Wilson, sei lá, no Faria. Rams. Não faria Porra, ele Rams. estaria explodindo. É, O no dele no Rams sim. Detroit estaria explodindo. No Bills, qualquer outro time. Qualquer outro time, É, pra verdade. Ele no Falcons também. Esse cara é muito bom, sim, mas ele tá nesse time aí. Não, na verdade o Jets tem bons jogadores, né? Tem o Gardner também, tem o Brice Hall, tem o Wilson. Mas é o que você falou, muda, sai todo mundo e é uma bagunça, né? Parece que tem que sair de lá, né? Porque é assim, exatamente. todo mundo que sai de É, lá sai bem. Salé tá bem agora, Sandaros tá bem, tá com emprego aí, Todd Bowles também, então assim, talvez ele tenha que sair mesmo. E tomara que seja 49ers algum dia. Seria muito bom. Pô, seria sensacional. Mas é isso, acho que não tem muito pra falar mesmo do jogo não. O Dolphins É ganhou isso. esse jogo assim, foi meio ganhado assim, né? Claro, jogaram bem e tudo, mas não é um time que ainda tá Contaram surpreendente. muito com o desastre do adversário, né? Exato. 3 turnovers, muita coisa. Bom, bora seguir então pro último jogo aí. Cincinnati Bengals, Denver Broncos. Jogo de prime time, mas assim, né? É difícil esse jogo. É claro, se tivesse o Joe Burrow, seria um jogaço. Já foi um jogaço aqui com o Joe Burrow no ano passado, mas é isso, né? Jogo fácil aí pro Denver Broncos. Acho que não tem muito o que falar. Enfim, tem alguma coisa aí? O jogo já tá terminado no terceiro quarto, né, Dedo? Você acha que foi dormir talvez no terceiro quarto? Cara, eu não tenho praticamente nada pra falar desse jogo. Né? Porque, assim, o Broncos, uma das vitórias mais fáceis dos últimos anos dos Broncos, provavelmente. 28-3, assim, o Bengals, ele não. Assim, eu consigo te afirmar que o Bengals hoje é o pior time da NFL. O pior time Caramba. da NFL. Mesmo com o Jamar Chase. Mesmo com os caras sendo Putz. Jamar Chase. E é absurdo, assim, a diferença que faz o Joe Burrow. O que você falou, o Joe Burrow nesse jogo seria um jogo completamente diferente. E com o Jake Brown, assim, o Bengals, ele precisa de um quarterback. Ele precisa porque, assim, cara, o Joe Burrow, com a OL deficiente que eles têm, o Joe Burrow fazia milagre. Sim. O Jake Brown, ele não vai conseguir, cara. Não vai conseguir, é muito difícil para ele. E a companhia dele, cara, é tipo.
Exato, eu acho simplesmente que não dá. talvez o quarterback também Não apanharia. consegue mover a bola. Uhum. Não, qualquer um. Se não fosse o Joe Burrow, um cara ali que sabe sair da pressão e sabe lançar as bolas, enfim. É terrível, cara. Tipo, você olha assim, qual que foi o destaque do Brown, do Bengals? Ninguém. Nenhum. Nada. Não teve nada. É terrível. Terrível, assim. É, E, enfim, o Bengals é o time que no Eliminator Challenge, daqui pro final do ano, eu sempre vou olhar quem que o Bengals vai jogar e eu é vou uma apostar boa contra. estratégia. Vou apostar sempre no adversário, porque meio que certeza que, pô, o Bengals não vai ganhar de praticamente ninguém daqui no final do ano. Eu acho que, assim, nem o duelo divisional com o Cleveland aí, eu acho que eles não vão ganhar. Eles Porque, ganharam assim, terrível. eles ganharam aquele jogo estranho, né, do Jaguars lá, mas o Burrow jogou uma boa parte do jogo, né? Mas realmente tá Sim. difícil. E é o grande defeito pra mim do Zac Taylor, né? Eu acho que ele é totalmente dependente do Joe Burrow, ele não montou um time ao redor, não se preocupou muito, a defesa também sempre perdendo jogadores, né? Eu fui a favor do Jesse Bates saindo, mas eles também, assim, não trouxeram ninguém depois, né? Tipo, não os safety, eles conseguiram encontrar alguns jogadores, mas assim, não tem reforço, não tem. Parece que o Bengals não tem free agency faz uns 3 anos, né? Porque não tem. É sempre o mesmo jogador, Joe Burrow, Chase, T. Higgins. E a defesa, assim, tem poucos jogadores, né? Tem o Hendrickson, né? Eu esqueci agora o nome dele. Mas o defensivo end que é bom Sim. jogador. É o Hendrickson. E assim, é isso. Mas assim, não traz mais ninguém. Não tem ninguém do draft. Não tem ninguém da free agency. E aí fica totalmente dependente do Joe Burrow. E vamos ver. Vamos ver quando ele volta. E se ele voltar e recuperar esse time, pra mim é MVP. Porque assim, esse time só funciona realmente com ele. Exato. E assim, para mim é o time que vai ficar ali com o pior time. Vai ser a primeira escolha de draft no que vem, ou no máximo a segunda escolha. Eles vão ter a oportunidade de pegar um cara, um defensor ou um cara de ataque muito bom para melhorar isso. Porque, cara, os caras precisam fazer alguma coisa, de verdade. Cincinnati precisa fazer alguma coisa. Um time que só há 4 anos atrás chegou ao Super Bowl, tudo bem, 4 anos é bastante tempo, mas pô, se você vê, uma parte dos caras que estavam lá no Super Bowl de 2021, ainda tem uns caras que ainda estão por ali. E você vê que a OL pouco mudou. Então, assim, pô, velho, vocês continuam contando com a sorte, contando com o Joe Burrow. Enfim, é isso. Só comentando rapidamente ali do Broncos, né? Porque a gente só acabou com o Cincinnati até agora. O Bo Nix teve 326 jardas, passou para 2 touchdowns, teve interceptação. O Jake Dobbins, 101 jardas, correu 101 jardas. E o Cortland Sutton recebeu 81 jardas e um touchdown. E em resumo, é isso desse jogo. É bem isso mesmo. Bom, acho que ficamos aqui, né? Esse jogo aí, o último. Bons jogos, né? Mas o Prime Time mesmo não foi tão legal, mas a semana do domingo tivemos bons jogos. E também o jogo de quinta foi legal. Mas foi uma boa semana. Sim. Né? E a NFL tá equilibrada esse ano, né? Não tem ainda. Isso aí. Agora, talvez o Bills, né? Esse jogo. E o Chiefs voltando. Vamos ver. Exato, é isso aí. Valeu, Heitor. Valeu, falou.